Fala pessoal, Shalom, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Hei de Falar. Se você é novato aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Você não caiu aqui por acaso, você está no lugar certo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E você que já me acompanha há um tempo, obrigada pelo carinho de sempre, pela sua audiência de sempre. E hoje você consiga também ser ministrado por Deus através do meu testemunho, porque o vídeo de hoje está muito especial, está muito legal. Eu vou contar como foi a virada de chave na minha vida, a mudança de vida que eu tive quando eu aceitei Jesus. E além disso, eu ainda fui batizada, gente, em menos de 20 dias. Olha que loucura aos olhos humanos, mas já está tudo escrito nos planos de Deus. E às vezes a gente não entende, né? Foi muito engraçado esse momento, porque eu já tinha um desejo de ser cristã. Eu já tinha um desejo de conhecer um pouco mais sobre Jesus, mas eu não me sentia pronta. Eu não me sentia preparada. E um belo dia, o meu irmão me convidou a minha mãe também para ir ao culto. E eu já tinha ido em outros cultos, eu já tinha frequentado, né? Visitado, na verdade, outras igrejas. E fui assim, achando que seria só mais uma igreja que eu iria frequentar. Mas chegando lá, na verdade meu irmão já tinha falado que essa igreja é massa, você vai gostar dos louvores, enfim. E eu já fui lá, tá bom, né, com aquele pé meio atrás, mas fui. E gente, sério, não é porque é minha igreja não, tá? Pra quem não conhece, a minha igreja é a primeira igreja batista do Brasil, que fica ali na Paralela, aqui em Salvador. E eu fui de coração aberto, mas achando que seria só mais um culto, só mais uma visita. Porém, desde a entrada, na recepção, o shalom que eu recebi, eu já notei algo estranho, eu já me senti acolhida. Eu falei, nossa, que coisa diferente é essa, né? E shalom, respondendo assim, sem nem saber direito o que era. E se você não sabe o que é shalom, shalom significa a paz de Deus, a paz completa de Deus na sua vida. Então quando você fala assim, shalom para o outro, você está desejando a paz de Cristo. E quando você responde, né, você também está desejando para o seu irmão. A pessoa me deu shalom logo na entrada, eu entrei na recepção, ali no foyer, e entrei pro culto, né? Abriu a porta, eles geralmente abrem a porta, né? Os assessores, e entrei. Mas quando eu entrei, gente, foi uma presença assim que eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia algo diferente. E aí eu falei, nossa, o que é isso? E já tava assim no louvor, uma atmosfera diferente. Legal, gostei. Nunca tinha sentido isso antes. Já tô gostando. E aí fiquei pro culto. Eu não lembro quem foi um outro convidado de meu irmão, algum colega dele, que estava nesse culto também com a gente. E no final, o pastor, o apóstolo, na verdade, né? Ele fez uma oração, né? Se a gente reconhecia que Deus ele era suficiente em nossas vidas, que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado. E aí no final dessa oração, ele fez uma pergunta, né? Quem tinha feito essa oração de forma sincera pela primeira vez, que sentiu, né, ali no fundo do coração que tinha sido uma oração sincera. E aí eu levantei minha mão. E quando eu olho pro lado, a minha mãe também tinha levantado a mão dela. Mas foi algo assim tão natural, tão sutil, que na hora eu não percebi que eu estava entregando minha vida a Jesus ali. Só que aí o apóstolo falou assim, vem cá pra frente, quem levantou a mão?
E lá vai a gente pra frente do altar. E aí o apóstolo fez uma outra oração, né, dizendo que o céu estava em festa, que aquela tinha sido a melhor decisão das nossas vidas, de ter entregue as nossas vidas, né, a Jesus. E eu tava ainda meio sem entender, meio em êxtase com tudo que estava acontecendo, porque eu fiquei emocionada, né, com a oração. Mas na minha mente eu ainda não estava o quê? Pronta. Na minha mente ainda não estava preparada. Eu só tinha feito uma oração. Como assim eu já aceitei a minha vida a Jesus? Como assim o pastor já está dizendo que meu livro está sendo escrito no livro da Bíblia através de uma oração? E aí estava na semana, estava quase na semana, na verdade, faltava uma semana e pouco para o batismo. Faltavam uns 10 dias, 15 dias no máximo para o batismo. E ele falou assim, aqui nós temos umas pulseirinhas, era uma pulseira branca, que é do batismo que vai acontecer dia 14 de dezembro na praia de Jaguaribe. Quem tem esse interesse, essa vontade em se batizar, pega essa fitinha pra gente ter uma noção da quantidade de pessoas, enfim. E acompanha o pessoal que tá com as bandeirinhas aqui amarela, que eles vão pegar o seu nome, seu contato, vão orar por você e vão te direcionar, explicar melhor sobre o batismo. Aí eu falei assim, eu que não quero me batizar. Batismo ainda não é pra mim. Mas minha mãe, pela fé, pegou uma pulseira pra ela e pegou uma pulseira pra mim. Aí ela ainda olhou pra minha cara e falou assim, peguei pra mim e pra você, viu? Que a gente vai estar lá. E eu falei, eu não sei disso não. Mal sabia eu que estaria lá dias depois me batizando. E antes de eu chegar nesse ponto do batismo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, já deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui no canal. Mas voltando, a gente deu o nosso contato, o nosso telefone e foi para casa. Mas eu ainda não tinha colocado a pulseira no meu braço. Isso foi numa quarta, tá? Quando foi num domingo, a gente foi para o culto de manhã e era a última aula de explicação pro batismo. E foi algo assim que meu irmão, juntamente com o Rodrigo, um amigo nosso, um abraço para ele e para a Mai, eles já estavam decididos, certos de que iam se batizar. E aí falou assim, vai ter essa aula que o apóstolo tá falando, vai ser lá na FTC, vamos para você. Não lembro agora se foi na FTC ou se foi no Antigo Dom, na escola. Vamos para vocês conhecerem um pouco mais sobre o batismo, enfim. E aí a gente foi. Quando a gente está lá, foi uma aula, uma explicação, né, que o batismo não é para pessoas perfeitas, o batismo é para pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que Deus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos purificar de todo pecado, que acreditam em Deus como único e suficiente Salvador, para pessoas que reconhecem que não são perfeitas, mas que estão em busca da melhoria constante, né? Da melhoria diária, pessoas que estão dispostas a serem moldadas pelo Espírito Santo. E à medida em que a pessoa, eu não vou lembrar o nome dele, eu sei a fisionomia dele, mas eu não vou lembrar o nome, ele foi explicando, no final, ele perguntou assim, quem ainda tem dúvidas sobre o batismo, sobre se batizar? E aí eu levantei minha mão, minha mãe levantou a mão, e mais umas 3 pessoas também levantaram a mão. E ele falou assim, no final eu quero falar com vocês. Aí eu falei, oh meu Deus, é sério isso? E aí acabou essa explicação dele, no final realmente ficou só a gente. E aí nessa que ficou só a gente, ele perguntou, ele questionou, né? Então, qual é o seu nome? Por que você ainda não se sente pronta para se batizar?
E aí eu me apresentei, na época eu tinha 25 anos mais ou menos, 25. E na época eu tinha meus 26 anos, por aí, foi em dezembro, nessa faixa. E aí eu falei, olha, eu não me sinto preparada porque eu gosto de usar meu short curto, eu gosto de ouvir músicas do mundo, eu gosto de ir para shows, eu não sou de fumar, de beber, e graças a Deus, realmente isso eu nunca fui, né? Tinham pessoas que achavam até que eu era cristã antes de eu ser, né? Antes de eu me converter, pelo meu jeito, pelas minhas atitudes, pela minha forma de me comportar, por não beber também, né? Por não fumar, enfim, por sempre ser um pouco mais centrada. Tinham pessoas que já me achavam cristã. E aí eu explicando pra ele, né? Olha, realmente eu gosto de ouvir minhas músicas, gosto de usar meu cropped, meu short, minhas saias, e eu não me sinto pronta pra isso. Minha mãe, a mesma coisa. Eu gosto de ouvir meus pagodes no final de semana, gosto de tomar minha malzebia de vez em quando, gosto de dar festas, enfim, cada um foi contando ali o seu motivo, né? Explicando por que ainda não se sentia pronta. Porque na nossa visão, a gente precisava estar perfeita. A gente precisava estar preparada. A gente precisava estar assim, se sentindo, essa é a hora. E aí o rapaz olhou para as nossas lindas faces, lindas caras. E aí ele falou, né? Olha, o batismo não é para pessoas perfeitas. É para pessoas que querem se aperfeiçoar. E eu convido vocês a fechar os olhos e fazer uma oração. E nessa hora eu fechei o olho, minha mãe fechou o olho, esse homem orou. Gente, enquanto ele orava, eu só sabia chorar. E quando eu abri o olho, eu olhei pro lado, minha mãe estava se acabando de chorar. E aí no final ele ainda falou assim, quem agora entende que você está no momento certo para se batizar? E foi de imediato, eu falei, minha mãe, eu. E aí a gente já saiu de lá com a pulseira no braço, que ainda não tinha colocado. Por conta dessa dúvida, né? Por conta dessa indecisão. E eu tenho certeza que foi assim a melhor decisão da minha vida, das nossas vidas, porque foi um transformar, foi uma sensação nova que a gente teve, uma presença nova, um conhecimento novo nas nossas vidas. A igreja abraça de uma forma sobrenatural. E é claro que, como eu falei, a gente não é perfeito. Mas a gente entende, uma vez que a gente se converte, uma vez que a gente vai conhecendo mais da Bíblia, que a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai se moldando com o tempo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Deus nos chamou para sermos santos, para nos santificarmos todos os dias, a todo o momento. E talvez você tá aí do outro lado falando assim, poxa, eu até gosto de ouvir a palavra, eu até gosto de frequentar a igreja, mas eu ainda não me sinto pronta para entregar a minha vida a Jesus. E eu quero te dizer hoje que você não precisa estar preparada, não existe um momento preparado. Por quê, Eide? Porque a gente sempre vai estar em constante movimento, em constante aperfeiçoamento. E o Espírito Santo é que vai nos trabalhando. Lembro que ele ainda falou isso comigo. Olha, vai chegar um determinado momento em que o Espírito Santo ele vai te incomodar para não usar mais esses tipos de roupa. O Espírito Santo vai te incomodar a não ouvir mais certas músicas, né? Certos tipos de músicas que você é acostumado a ouvir. E assim se sucedeu. À medida em que o tempo foi passando, eu fui olhando para minhas roupas e fui falando assim, poxa, já não me sinto mais à vontade para usar. Poxa, já não me compete mais
essa blusa, esse short, esta saia. E eu fui repaginando o meu guarda-roupa, assim como a minha playlist musical e até mesmo algumas amizades, até mesmo um relacionamento, que depois eu posso até trazer esse testemunho aqui para vocês, que o Senhor me pediu para entregar um relacionamento de quase 5 anos, porque a gente estava em julgo desigual. E a obediência não é fácil. Seguir Jesus não é fácil, mas é prazeroso. É gratificante, sabe? É você saber que você vai sim passar por lutas, é saber que você vai sim passar por provações, mas você vai ter um Deus que vai estar com você no barco. Você vai ter um Deus que vai estar contigo, te conduzindo, te guiando, te protegendo, te livrando de todo o mal. E Satanás, ele tenta lançar coisas na sua cabeça, como ele tentou lançar na minha. Dúvidas, insegurança, medo, incerteza de que não é capaz, de que não está pronta, de que ainda não é o momento certo, de que você nem merece o amor de Deus. Mas hoje o Senhor está te dizendo, é chegada a hora de você ter sua vida transformada, de você ter essa mudança de chave, sabe? Um novo tempo na sua vida. É chegada a hora de você conhecer mais de Deus e desejar estar na presença dEle. Eu estou aqui gravando esse vídeo e, gente, é um assunto tão importante, é um assunto tão poderoso, que você não tem ideia. Eu tô há quase 1 hora. Esse vídeo talvez vai ter, sei lá, 25 minutos. Mas eu tô quase 1 hora tentando gravar. Eu fiz uma oração antes de começar a gravar esse vídeo, apresentando ao Senhor, para que vidas pudessem ser alcançadas, para que o Senhor, o Espírito Santo, falasse através de mim. E eu não sei, mas a minha ring light, né, aquele suportezinho para colocar o celular que ilumina, simplesmente desligou. E eu tô aqui com o flash do meu celular que tá esquentando toda hora. E toda hora eu tenho que ir ali para resfriar, parar, enfim. Mas eu sei que é um assunto muito importante. E o inferno se levanta para tentar paralisar. E talvez você tenha ali, ó, no seu coração, como eu tinha, aquela vontade, aquele desejo de conhecer mais de Deus, de estar mais perto de Deus, mas sempre com uma dúvida, com um medo, com algo na mente dizendo que ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Mas o tempo voa. E você pode não saber se hoje é o seu último dia. Você pode não, você não sabe. Você não sabe até quando você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador. E a vida aqui na terra, ela é passageira. Se você ao menos acredita em Deus, você sabe disso. A vida aqui na terra, a vida terrena, ela é passageira. Mas tem uma vida que é eterna. E você precisa escolher que vida você quer. Será que você quer passar essa vida com Deus ou não? Se você deseja, se você tem essa vontade, abra o seu coração, se permita a deixar Deus fazer morada. Eu sou a prova viva disso e não me arrependo. E eu te convido hoje a fechar os seus olhos, a botar a mão no seu coração. Eu nunca fiz uma oração depois que eu voltei com esse canal, mas eu sinto de Deus fazer isso. Então feche seus olhos, bota a mão no seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço pela sua bondade, pela sua fidelidade. E eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar, para me libertar, para me santificar e me purificar. Eu reconheço, Jesus, que sem ti eu nada sou. Por isso eu te peço, Espírito Santo, trabalhe em minha vida, trabalhe em meu coração.
vem fazer morada na minha mente, vem fazer morada no meu coração, vem habitar, Senhor, e vem resplandecer teu rosto sobre mim. Espírito Santo, nesta hora eu quero te dizer que sem ti eu nada sou. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, que o Senhor me conduza conforme a tua vontade, e eu entrego a minha vida a ti como nunca antes, para que o Senhor haja de forma sobrenatural, e que o dia de hoje seja um marco na minha vida de forma poderosa e inesquecível. Eu te amo, Jesus, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, essa oração foi poderosa, fez a diferença, eu creio, na sua vida. Se você ainda não tinha tomado a decisão de entregar a sua vida a Jesus e hoje decidiu, coloca aqui nos comentários: eu aceitei Jesus hoje, e eu tenho certeza que há festa no céu por conta da sua decisão. Você não precisa estar em um culto, você não precisa estar em um ambiente propício para isso, mas se você fez uma oração de coração, tenha certeza que chegou ao céu, e Deus, Ele hoje está escrevendo o seu nome no livro da vida. Louvado seja Deus por esse momento, louvado seja Deus por essa mensagem, pelo meu testemunho, porque eu sei que Deus já estava escrevendo esse momento para que vidas pudessem ser edificadas. E aqui chega ao fim mais um vídeo do Hei de Falar. Se esse vídeo te tocou, te ministrou de alguma forma, eu já quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a comentar aqui embaixo, a ativar as notificações. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que essa pessoa vai ser abençoada. E além disso, você contribui com o propósito aqui do canal. E contar um pouco também do seu testemunho. Como foi que você conheceu Jesus? Bota aqui nos comentários qual foi a sensação, quanto tempo tem de convertido. Eu vou amar saber e ler tudo, tá bom? Um beijo no seu coração, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Eu creio que Deus, Ele tá cuidando de você, da sua casa, da sua família, e que a sua semana será de paz, de bênçãos, de alegrias e de boas notícias, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até semana que vem.